Momento do Povo. No comando, Hélio Porto Júnior. Agora são 7h02, horário de Brasília, 7h02. E olha, nós fizemos um convite ao deputado federal Rubens Ottoni para nos trazer aqui informações acerca do trabalho desenvolvido por ele, acerca, né, do combate à pandemia e outras ações do deputado. E também vamos bater um papo sobre as recentes ações do Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, anulou as condenações do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E é com prazer que nós chamamos ele nesse momento. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao programa Momento do Povo. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os ouvintes do Momento do Povo. Uma satisfação poder participar com você desse espaço privilegiado de comunicação. Perfeito. Deputado, bom, alguns dizem que se trata de uma absolvição, né? A anulação das condenações do ex-presidente Lula. Eu não entendo como absolvição, mas uma anulação das condenações. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, de qualquer maneira é muito importante, não apenas para o Lula, não apenas para o PT, mas para a justiça brasileira. Porque havia um constrangimento dentro da própria justiça brasileira. Por quê? Porque havia uma irregularidade muito grande nesses processos contra o Lula. E era evidente para a justiça. Porque, Hélio, existe uma norma jurídica que é do juiz natural. E essa norma diz que a pessoa, qualquer demanda que tenha, essa demanda tem que ser julgada no lugar da pessoa. Por exemplo, se tem uma demanda em Lusiânia, essa demanda ela não pode ser levada para Sítio da Badia, para ser julgado lá em Sítio da Badia, porque lá tem um juiz que pode julgar favorável. Então, isso é contra a justiça. Sim. Mas foi isso que foi feito contra o Lula. Levaram uma demanda de São Paulo para Curitiba, porque lá em Curitiba eles tinham um juiz que podia fazer o jogo que eles queriam fazer, que era tirar o Lula do processo eleitoral de 2018, e conseguiram. Agora não, derrubaram. Foi declarada a incompetência do ex-juiz Moro para fazer o julgamento do Lula. Com isso, os processos deles foram anulados. É verdade isso que você disse, que eles podem ser retomados, aí é outra coisa, mas esses processos foram anulados. E o que é mais importante, foi declarado lá na segunda junta a suspeição do ex-juiz Moro. E isso é mais importante ainda. Isso ele vai ser julgado agora no STF. Mas a suspeição também é evidente. Por quê? Porque está comprovado pelas gravações que o juiz Moro, na época, ele não era imparcial, ele não era juiz, ele fazia parte de um dos lados. Às vezes na justiça o povo também tem dificuldade de entender, mas no jogo de futebol as pessoas entendem. A pessoa fala assim, imagina um juiz numa partida de futebol entre o Lusiânia e o Gama. Aí no intervalo o juiz desce no vestiário de um dos times e fala assim, desse jeito vocês não vão ganhar, combina comigo, vocês caem na área que eu dou o pênalti. Se a gente falar isso, a pessoa fala, mas isso é um absurdo, esse juiz é ladrão. Pois é, foi o que aconteceu com o Moro. Ele combinava o jogo com os acusadores, que eram os procuradores, para poder punir o Lula e tirar ele do processo eleitoral. Hoje está evidente tudo isso, essa combinação, e por isso também a decretação da sua suspeição, além da incompetência da Justiça de Curitiba. O que mais chamou a atenção aí foi o fato do Moro ter sido convidado logo depois de todo esse processo para assumir a pasta da Justiça, né? Um juiz que teoricamente não deveria ter envolvimento político, né? Com o Brasil, ou até mesmo com políticos que tenham assumido o poder recentemente, né, deputado? É verdade. Isso foi o que mais pesou, talvez, nas decisões aí do Supremo Tribunal Federal. Isso
como se fosse um juiz de futebol que depois que ele deu o pênalti para o time ser campeão... Assumiu a presidência do time. Foi contratado para poder ir para a diretoria do time. É verdade. Então é um absurdo, e é isso que foi comprovado. Para nós não é novidade, porque nós falávamos isso desde 2015. Nós falávamos isso desde 2015. Mas não, isso é política, estão defendendo do lado deles, é isso. Agora não, agora está comprovado, e é a justiça que está dizendo, não é o Rubens Ottoni, não é o Didi Viana, não é o PT, quem está dizendo é a justiça. Então isso é muito importante, como eu disse, não apenas para o PT, mas para resgatar a credibilidade na atividade jurídica, porque sejamos justos, apenas não é correto porque um juiz comete ilegalidades você falar em toda a justiça, e a justiça estava pagando o preço disso. Com a anulação dessas condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor acredita que 2022 nós teremos aí um cenário diferente do que nós tivemos nas últimas eleições, deputado? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil está caminhando para retomar aquele caminho de desenvolvimento econômico, social, que ele começou a trilhar nos governos do PT e que infelizmente foram suspensos aí, primeiro com a retirada da Dilma da presidência e depois com esses governos erráticos, tanto do Temer e agora mais ainda o governo Bolsonaro. Eu costumo dizer, Hélio, que nós estamos vivendo um momento que parece que a cortina abriu, a máscara caiu e as pessoas agora estão tendo facilidade de entender o que está por trás desse governo. Então não tenho dúvida nenhuma que nós teremos grandes mudanças na política nacional nos próximos anos. A oposição utiliza que a queda da Dilma tenha ocorrido por conta das pedaladas fiscais. Houve de fato essas pedaladas fiscais, deputado? Olha, tanto não é verdade, e o afastamento da Dilma foi uma conveniência das elites políticas do país que queriam assumir o poder e eles percebiam que não conseguiam assumir esse poder através do voto e aí fizeram a grande armação. Aliás, o Aécio disse isso. O Aécio disputou com a Dilma em 2014, perdeu a eleição no primeiro turno, perdeu a eleição no segundo turno. Quando terminou a eleição, ele deu uma entrevista. Vocês ganharam a eleição, mas vocês não vão governar. E ele fez uma aliança com Eduardo Cunha. E já em fevereiro de 2015, Eduardo Cunha virava presidente da Câmara dos Deputados. E a partir daí começou todo esse processo de conspiração contra a Dilma, dizendo que o Brasil era melhorar, o povo de boa fé acreditou que ia melhorar e está esperando até hoje melhorar. Falar que ia melhorar no outro dia, mas passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, já se passaram 5 anos e o Brasil só piora, ou pelo menos a vida do povo mais simples, humilde e trabalhador. Lá para a elite pode estar até melhorando, mas para o povo, a maioria da população só piora. Entendi. E com relação à CPI da Covid, o que o senhor acha que vai dar isso daí? Olha, Hélio, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Sim. E aí você toca num assunto importante que eu julgo que é o mais importante para a gente conversar. Política nós vamos ter tempo de discutir, de preparar, de organizar, mas a urgência, e essa é a prioridade minha, a prioridade do PT, é salvar vidas. Nós precisamos salvar vidas. O Brasil está vivendo uma pandemia gravíssima. É claro que a pandemia por si só ela já é grave, mas aqui no Brasil é mais grave ainda pela incompetência, pelo descaso e pela omissão do governo federal, que fez com que o Brasil chegasse a essa situação de mortalidade tamanha que nós estamos vivendo. Com toda certeza, muitas, milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos um governo preocupado em enfrentar a pandemia. Você veja você, o mais difícil é fazer a vacina. A ciência fez. E o Brasil não tem vacina para a população. Você pode até dizer, não, mas estão vacinando.
mas estão vacinando a conta-gota, vacinando lentamente porque não tem lá vacina suficiente. O Brasil pode hoje vacinar cerca de 2 a 3, 4 milhões de pessoas por dia. Sabe por que não vacina? Porque não tem vacina. E não tem vacina por quê? Porque o Brasil não se preparou para fazer vacina, porque um país que tem a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que tem o Instituto Butantan, podia estar fazendo vacina suficiente para toda a população e ainda para ceder para outros países, mas não fez. E o que é mais grave, nem comprou as vacinas na época certa. As vacinas foram oferecidas para o Brasil e o governo menosprezou e não comprou. Agora, a hora que quer comprar, não tem disponível. Ou o pessoal vende, mas para entregar daqui 2, 3, 6 meses, ou às vezes até um ano. E daí a lentidão na vacinação. E com isso as pessoas vão morrendo. É por isso que tem a CPI. A CPI é para apurar responsabilidades. E é isso que vai ser discutido e eu acho que ela vai ser aprofundada assim no Senado. Entendi, mas o fato de faltar vacinas, isso é uma questão mundial, né, não, deputado? Por conta da demanda, né, que é alta no mundo inteiro, não é? Vamos pegar o exemplo, velho, dos Estados Unidos. Eu faço questão do exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são venerados pelo governo Bolsonaro, né? Eles até batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Sim. Pois é, nesse ponto eles deveriam seguir os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma população maior do que a do Brasil, então a demanda é maior, e lá mais de 20% da população já foi vacinada com as 2 doses. Aqui só 4%, então lá 5 vezes mais. Então lá eles fazem a lição de casa, não fica fazendo só conversa. Então eles estão vacinando a população. Mais da metade da população adulta já foi vacinada nos Estados Unidos. E eles compraram vacina aonde o Brasil podia ter comprado. E o Brasil podia ter se preparado para fazer a vacina. Bastava ter comprado os insumos com antecedência. Agora está buscando insumos na China para fazer vacina de emergência. Mas podia ter comprado tudo isso antes e já a vacina já está disponível. Perfeito. E com relação à investigação também aos governadores e prefeitos aí com relação às verbas federais que foram destinadas à saúde, o senhor acha que pode dar alguma coisa? Isso pode ser investigado, não tem problema, mas quando o governo Bolsonaro acena para poder fazer investigação dos estados, dos municípios, é na verdade uma tentativa desesperada de desviar a atenção para não focar na omissão do governo federal. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa investigação deve ser feita, mas não é o prioritário. O foco da CPI no Senado é o governo federal. O governo estadual é analisado e pode-se fazer comissão de investigação na Assembleia Legislativa e nos municípios, nas câmaras municipais. Agora, o Congresso Nacional é para acompanhar as ações do governo federal. Entendi. Inclusive o senhor ontem tuitou, né, uma denúncia gravíssima do Tribunal de Contas da União que identificou no Ministério da Ciência e Tecnologia o desvio de verbas destinadas ao combate da pandemia, né? É verdade. Tribunal de Contas da União. Segundo o TCU, inclusive, o Ministério Citado destinou 2 milhões da Covid-19 para um laboratório que não tem nada a ver com a doença, né? Pois é, isso aí não é o Rubens Ottoni que está dizendo, não é o PT que está dizendo, não é a oposição que é contra, é o Tribunal de Contas da União. Manchete de hoje também, essa é nova. O TCU diz que o governo não reservou dinheiro para combater a pandemia em 2021, gravíssimo. Como? A pandemia não acabou, pelo contrário, o número de mortes está aumentando. Como é que o governo não reservou dinheiro no orçamento de 2021? Então, é outra denúncia que o Tribunal de Contas da União está fazendo a partir dos próprios relatórios apresentados pelo governo Bolsonaro.
Com essa responsabilização no caso do governo federal, quais são as probabilidades que podem ocorrer, deputado? Olha, a primeira coisa, a minha prioridade é forçar o governo, mudar o rumo, ter agilidade nas suas ações, ter responsabilidade no combate à pandemia para a gente salvar vidas. Isso para mim é o mais urgente. Salvar vidas hoje significa garantir vacina, garantir emprego para as pessoas e aqueles que não têm emprego, garantir pelo menos o auxílio emergencial. Essa para mim é a ação primeira da CPI, forçar o governo a fazer aquilo que é da sua responsabilidade. Agora, se vai afastar, se não vai, isso eu não tenho preocupação. Até porque eu não tenho dúvida nenhuma que esse governo vai cair de maduro. Se ele não sair pela CPI, se não tiver impeachment, vai sair pelas urnas, porque o povo já percebeu a enganação que foi o governo Bolsonaro. Entendi. E com relação a essa ajuda emergencial de R$150 a 375, com o aumento da cesta básica, o senhor acredita que isso traga alguma solução para o país, para aqueles que estejam realmente necessitando dessa ajuda? Esse auxílio emergencial demonstra a insensibilidade do governo Bolsonaro, a má vontade dele de ajudar o povo mais simples, humilde e trabalhador. Aliás, o ano passado já tinha sido assim. Quando foi aprovado o auxílio emergencial, o governo foi contra. Guedes e Bolsonaro eram contra. Nós defendíamos um salário mínimo de ajuda. Aí no final eles defenderam R$200 e no final fizemos uma negociação, ficou por R$600. Mas quando chegou em setembro, eles cortaram pela metade. E quando chegou em dezembro, eles cortaram tudo. E nós pressionando para ter o auxílio emergencial, ficou janeiro, fevereiro e março sem nada. Agora, nós forçamos voltar ao auxílio emergencial e eles voltam com o auxílio emergencial de R$150, que não dá nem pro gás. Não dá nem pro gás. Agora, e com agravante, Hélio, mais de 10 milhões de famílias que recebiam o ano passado não vão receber esse ano. E aqueles que ficaram desempregados do ano passado para cá também não puderam se cadastrar. E os que estavam cadastrados no ano passado e que vão receber esse ano, eles vão receber 150, 275, 150 ou 375. Então é um absurdo, é uma demonstração do descaso. Nós defendemos a volta do auxílio emergencial de R$600. Inclusive poderíamos até mudar o nome, né, para esmola emergencial do governo federal, né? Porque o que esmola, R$150, me desculpa, deputado, mas eu acho que é uma tentativa de iludir o povo brasileiro, principalmente aqueles que estejam necessitados, a sobreviver com algo que está completamente fora de propósito. Como que alguém consegue sobreviver hoje com R$150 no Brasil? E o governo deveria estar fazendo mais, deveria estar fazendo campanhas, deveria estar incentivando a sociedade a participar para poder ajudar as pessoas. O governo pode fazer isso com muita força, levando em conta os estados, os municípios, incentivando eles a participarem também, fazer grandes campanhas de arrecadação para ajudar quem está passando fome. Nós estamos aí com milhões de famílias em estado de fome mesmo. Sim. E isso é gravíssimo. O PT fez uma campanha no domingo agora, PT Solidário no Brasil, de maneira modesta, mas muito solidária. Nós arrecadamos mais de 100 toneladas de alimento a partir da nossa militância em todo o Brasil. Lusiânia participou muito bem, o nosso diretório aí, coordenado pelo nosso presidente de Viana, fez uma campanha bonita. É isso que o governo federal poderia estar fazendo de maneira propositiva. Não, mas eles são contra as iniciativas que o Congresso tem e ainda tem má vontade de cumprir a sua responsabilidade. É uma situação muito triste essa que nós estamos vivendo no país.
É lamentável também, né? É triste e lamentável. Com relação a essa ajuda que o governo federal tem dado, ela foi aprovada pelos deputados federais, passou em votação, no processo de votação. Como é que foi o cenário dessa votação durante esse processo, deputado? Não, na realidade, nós votamos no ano passado. Esse ano foi feito o decreto, eles encaminharam e nós estamos tentando colocar na pauta para garantir os R$600. Então nós queremos modificar aquilo que o governo encaminhou. Ele encaminhou uma medida provisória. Essa medida provisória já está valendo, por isso que o pessoal já começou a receber, mas nós queremos modificar a medida provisória para aumentar o valor e chegar nos R$600. O governo, como tem má vontade, trabalha para que esse ponto não entre na pauta da Câmara. É o debate que nós estamos tendo aqui agora. Mas o Brasil tem condições de pagar essa ajuda emergencial de R$600? Segundo Guedes, não. Com toda certeza Na verdade, o dinheiro é o mesmo. O que acontece é aonde o governo tem interesse de colocar o dinheiro. Eu costumo dizer que isso é igual numa família. Lá na sua família, aí uma família qualquer, de um amigo seu. Aí tem o pai, a mãe e 2 filhos. Aí eles tem uma renda mensal de R$5.000. Aí eles chegam e falam o seguinte: olha, nós vamos colocar 4.000 na poupança e vamos viver com 1.000. É claro que a vida vai ficar apertada. Mas se eles fizerem, nós vamos viver com 4.000 e vamos colocar 1.000 na poupança, você tem condição de dar uma melhor qualidade de vida para sua família. É assim. Então é a mesma coisa o governo. Se o governo quiser, ele vai lá na poupança, lá no dinheiro da reserva do Brasil, e pode tirar uma fatia, não é tudo não, tira lá 20% dessa poupança para investir no povo necessitado. Foi assim, Hélio, que o Brasil fez em 2008, governo Lula. Nós vivemos a maior crise do mundo, crise econômica, que bateu nos Estados Unidos, que bateu na Europa, e aqui no Brasil foi só uma marolinha. Por quê? Porque o Brasil fez diferente. O Lula foi lá na poupança do país, tirou 20% daquilo que estava na reserva para investir na economia. Ele fez o programa Minha Casa Minha Vida, então a indústria da construção civil bombou. Ele fez o programa do PAC, né, da Federação do Crescimento, obras para tudo quanto é lado. Com isso gerou emprego, gerou renda e nós conseguimos sair da crise. Então é isso que precisa ser feito. Agora, o Guedes e o Bolsonaro são contra, porque eles fazem o jogo do sistema financeiro internacional. Então eles querem o dinheiro na poupança. É aquela família que diz: ganhamos 5, mas vamos colocar 4 lá na poupança. Se você perguntar para o dono do banco se tem que depositar 4 ou 1, o dono do banco sempre vai falar que tem que depositar 4. E é isso que o Guedes e o Bolsonaro, eles seguem essa orientação do sistema financeiro internacional. Então dinheiro tem, só que fica lá na poupança, fica lá na reserva e não investe no povo. Reserva, ela é para quê? Para ser usada numa emergência. Qualquer família sabe disso. Faz uma reservinha, porque se tiver uma doença, se tiver um probleminha, tem uma reservinha. O governo tem essa reserva, só que não usa. Entendi. E eles culpam, na verdade, os governadores e os prefeitos, né? Por conta do fechamento do comércio e as questões econômicas que o Brasil vive hoje, não é não, deputado? Na verdade, nós estamos vivendo uma crise sanitária sem precedentes, porque o Brasil não fez a lição de casa. E nós estamos vivendo uma crise econômica no Brasil porque a receita do governo Bolsonaro, a receita do Guedes para a economia, também é um desastre. Em época de crise econômica, você não pode fazer corte de gasto, você não pode fazer ajuste fiscal, é o contrário. Em época de crise econômica, você tem que ter dinheiro novo.
Você tem que ter investimento público para gerar emprego, para gerar renda, para melhorar a vida do povo. Agora eles querem cortar gasto, eles querem fazer ajuste fiscal, aí trava tudo. O desemprego aumenta, a carestia aumenta, como nós estamos vendo, e a situação do povo fica cada vez mais dramática. Entendi. Bom, são 7h26, horário de Brasília. Estamos conversando com o deputado federal Rubens Ottoni. Nós vamos para um breve intervalo comercial, deputado, e voltamos daqui a pouquinho, dando continuidade a esse bate-papo, ok? Ok. Perfeito. Vamos dar um giro comercial e voltamos já com o deputado Rubens Ottoni, que é aqui do estado de Goiás e está nos falando sobre sua avaliação do que ocorre em nosso país hoje. Voltamos já. O governo de Goiás está atuando em todas as frentes para cuidar da nossa gente. Para os estudantes que necessitam, o Programa Universitário do Bem vai disponibilizar 5.000 bolsas de estudo, sendo 1.000 no valor total das mensalidades e 4.000 bolsas parciais. O benefício pode chegar a R$ 5.800 para alunos de medicina e odontologia. E para participar é preciso estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal até 25 de maio. Acesse ovg.org.br e saiba mais. Combate à Covid-19 é prioridade em Goiás. As forças de segurança, os profissionais da saúde e os idosos estão sendo vacinados. Até agora já foram distribuídas mais de 1.200.000 doses de vacina. Quase todo dia tem leitos novos. Agora já são mais de 1.300 exclusivos para a Covid-19. São 8 hospitais regionais e leitos mantidos pelo governo em 21 municípios. As micro e pequenas empresas, os bares e restaurantes, autônomos e motoristas por aplicativo ganharam mais fôlego com os 112 milhões de reais subsidiados pelo governo a juro zero e prazo de 6 a 36 meses para pagar. Saiba como fazer em goiasfomento.com. A população em situação vulnerável está recebendo mais de 250.000 cestas básicas e não vai sofrer corte de água. O governo de Goiás ainda prorrogou o prazo para a adesão ao Programa de Regularização Fiscal Facilita, abriu 18.000 vagas no Programa de Qualificação Profissional e 3.200 oportunidades de emprego. Tem mais. Liberou 2 milhões para espaços culturais e para a realização de eventos online e mais de 1 milhão para a Orquestra Filarmônica. No site goiascontraacovid19.com.br você vai ver que o trabalho do governo de Goiás não para. Combate à Covid-19 em Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. A 103 FM é uma rádio feita pra você ouvinte. E olha, a gente faz com muito amor e carinho, porque você merece o melhor. O nosso objetivo é fazer parte do seu dia a dia. O seu lugar é aqui na 103. Tá decidido. Vamos tocar mais músicas por hora, distribuir muitos presentes, informação, utilidade pública. Tudo isso com os comunicadores que você ama ouvir. A gente vai te surpreender. O que você espera de uma rádio? 103 FM, todo mundo ama. 103 FM. 7h29. Ouça 103 FM nos aplicativos. Procure por 103 FM Lusiânia. É de graça. 103 FM. Momento do Povo. No comando, Hélio Porto Júnior. Agora são 7h30, horário de Brasília, 7h30. Estamos conversando com o deputado federal Rubens Ottoni, que tem nos trazido aí algumas informações acerca da sua avaliação da situação que o nosso país vivencia hoje com a pandemia, né, tomando conta e o número de óbitos crescentes no nosso país. Hoje parece que tivemos aí um alívio. As informações, as primeiras informações do dia dão conta de que começou a haver uma, ainda muito pequena, mas uma pequena queda no número de casos e consequentemente também de óbitos no país com relação à Covid-19. Mas, sem sombra de dúvidas, a vacinação ainda, além das medidas sanitárias já propostas, é alguma maneira, né, uma alternativa para a mudança dessa realidade do nosso país, não é, deputado? É verdade, Hélio, e é muito bom, e nós queremos que cada vez mais caia o número de mortes. Como eu disse a você, nossa prioridade é salvar vidas. E a nossa crítica ao governo Bolsonaro
é que ele não tem feito as ações necessárias para salvar as vidas. O resultado que nós estamos tendo aí é fruto do trabalho que está sendo feito de vacinação. A pouca vacinação que tem sido feita já tem surtido efeito. Você vê o número de mortalidade das pessoas idosas diminuiu mais do que a metade. Por quê? Porque os mais idosos foram os primeiros a ser vacinados. Agora, os indicadores estão mostrando que entre os jovens aumentou 4 vezes. Por que aumentou entre os jovens? Porque os jovens ainda não estão vacinados. Então o governo tem que fazer a lição de casa, tem que arrumar a vacina urgente, tem que se articular para isso, tem que conversar, tem que ter relacionamento bom com os países. E o governo Bolsonaro faz o contrário. Ele briga com a China, ele cria resistência com a Rússia, e são justamente os países que têm vacina e que têm os insumos para fazer a vacina. Os Estados Unidos, que eles morrem de amores, que eles ficam elogiando, batendo continência para a bandeira americana, que poderiam ajudá-los, não ajuda, está vacinando o povo deles, vacinando os americanos tudo. E cadê a vacina que os Estados Unidos mandaram para o Brasil? Nenhuma. O que tem aqui é da China, e agora tem a Sputnik da Rússia à disposição do Brasil, fora aquilo que nós estamos fazendo aqui no Brasil com a tecnologia da China. Sim. Com relação à quebra de patente, o senhor acha que pode ser uma solução para que o Brasil possa estar produzindo as suas próprias vacinas e talvez ampliar o número de vacinações no país, deputado? Olha, eu não diria nem a quebra da vacina, para não dizer que a gente é radical. Falar, mas o pessoal fez pesquisa e agora a gente vai tomar a pesquisa dele. Não, no momento de emergência no mundo, o que pode acontecer é a suspensão da patente por um tempo determinado para poder enfrentar essa pandemia. Aliás, essa proposta foi feita pelo Papa Francisco. O Papa Francisco fez essa proposta para o mundo, que a vacina ela tem que ser um bem social, bem coletivo, tem que servir a todas as pessoas. Até porque, não nos iludamos, não adianta nessa pandemia, não adianta você cuidar de você sem você cuidar ao seu redor. Sim. Então, tem que cuidar de todos. Então, você tem que cuidar de todos na família, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, no país e no mundo. Por que o mundo está morrendo de medo do Brasil? Porque o Brasil não está se cuidando e o que está acontecendo aqui pode ter consequência no mundo, porque é daqui espalha novas variantes para chegar de novo e ter pandemia nos outros países de novo. Então daí a importância de se fazer o licenciamento da patente para ter mais vacina e rapidamente para vacinar o povo e assim a gente superar a pandemia. As pesquisas mostram, Hélio, que as vacinas são poucas, você disse, é verdade, não é suficiente, mas elas estão concentradas. Estão concentradas aonde? Nos países ricos. Os países pobres não têm vacina nenhuma. E aqui, entre os países onde o Brasil se coloca como país emergente, nem assim nós temos a vacina. Lamentável. Mas as consequências da quebra dessa patente é que podem trazer uma insegurança internacional, não é não, deputado? Mesmo que temporária, como o senhor chegou a propor. Não, eu proponho que haja, e não é só eu que proponho, como eu disse, isso é uma discussão que já está na ONU. Já existem mais de 100 países que assinaram a proposta na ONU junto com a OMS, e essa proposta é apoiada pelo Papa Francisco para que haja essa suspensão do licenciamento das patentes para atender a uma situação emergencial. Ela teria tempo, teria limite, e isso há concordância de mais de 100 países que já assinaram. Entendi. E curiosamente, o Brasil não assinou. O Brasil não? o Brasil não tem vacina
e não assinou. Diz que é contra, para quê? Para ficar do lado dos Estados Unidos. Mas essa discussão chegou no Congresso Nacional, não chegou? Foi discutido isso. Nós já estamos falando aqui, mas criticando o governo, mas o governo, a representação do governo brasileiro na ONU não assinou. E para ficar do lado dos Estados Unidos, que tem vacina para eles, está vacinando o povo deles, mais da metade da população adulta já está vacinada, e aqui no Brasil nós estamos engateando e o povo morrendo a cada dia. Nós batendo os recordes de morte do mundo, inclusive mais mortes por dia do que os Estados Unidos, onde a população é maior do que a nossa. Sim, e não é pouco não, né? Quase 50%, né, maior. Exatamente. Pois é. Bom, eu acho particularmente que houve um erro de estratégia do governo federal, não só aqui como em outros países, com relação à vacinação. Eu acho que deveria se começar a vacinação com os mais jovens, as pessoas que são ativas e que estão, né, produzindo e pagando relativamente seus impostos, não pelos idosos, compreendendo que os idosos foram vacinados como método de proteção por ser mais vulneráveis à doença. Porém, os idosos podem ficar em casa porque recebem sua aposentadoria. Diferente das pessoas jovens que precisam produzir e trabalhar, como ocorreu na Indonésia. O senhor não concorda com esse ponto de vista, deputado? Faz sentido a sua discussão, mas ela é dramática também. É o que está acontecendo nos hospitais. Não tem UTI, você tem que escolher se a UTI vai para o jovem ou vai para o idoso. Sim. Nós não podemos viver essa situação. Nós precisávamos ter um governo... Mas o jovem já demonstrou ser tão vulnerável quanto o idoso, quando agrava a pandemia, não é não? Exatamente. Por isso que eu estou dizendo, o que um governo precisava fazer e não fez, infelizmente, isso era lá atrás, teria que ter criado as condições para enfrentar. A pandemia não pegou o Brasil de surpresa. A pandemia chegou na China, bateu na Europa, 2 meses depois que foi chegar no Brasil. Nós poderíamos ter nos preparado, poderia ter arrumado os respiradores, as UTIs, poderia ter comprado os testes, poderia ter, no mínimo, uma coisa que não custa nada, que é a orientação. E nem isso o governo faz. O governo, se ele não dá conta de fazer vacina, se não dá conta de comprar UTI, ele poderia pelo menos orientar corretamente as pessoas a usarem a máscara, a fazerem o isolamento social. Mas o governo dá um mau exemplo. Você deve ter visto aí nesse final de semana uma vergonha, o presidente da República em Goiás, fazendo uma visita à cidade de Goianápolis, descendo de helicóptero num campo de futebol, sem máscara e abraçando mais de 100 pessoas idosas, cumprimentando as pessoas, pegando na mão, sem nenhuma proteção, além do risco para essas pessoas e o mau exemplo de quem está vendo isso por todo o país através da imprensa e das redes sociais. Então isso não custa dinheiro, isso seria fruto apenas da responsabilidade civil, e é por isso que o governo vai responder uma CPI no Congresso Nacional. E teme, inclusive, o resultado dessa CPI, né? Esse é o nosso ponto de vista, considerando aí alguns apontamentos de deputados aí que fazem parte do grupo. Aliás, diga-se de passagem, é algo que também não poderíamos deixar de comentar contigo, deputado. A CPI, né, elevou esse radicalismo nas redes sociais também. E há alguns deputados federais que chegaram até a tocar no nome Guerra Civil. O que o senhor acha disso? Eu acho que o governo Bolsonaro, ele tem uma parte dos seus apoiadores de maneira muito radicalizada. E eles, volta e meia, vêm com essa questão de guerra civil, vêm com questão de intervenção militar, que, aliás, isso é crime. Isso é contra a nossa Constituição. Um país como o Brasil tem uma Constituição votada, aprovada e que é a referência para todos os cidadãos e cidadãs. Então todos nós temos que cumprir. E lá nessa Constituição, falar em intervenção militar, guerra civil, isso é crime. Então volta e meia vem assim para poder ameaçar e mostrar um certo radicalismo. Mas não acredito que o Brasil tenha clima para isso. Não tem clima para isso. Isso aí são setores isolados e aqui no Brasil
a democracia prevalece e é por isso que eu estou convencido que nós vamos dar a volta por cima nesse momento que nós estamos vivendo. O Brasil vai voltar a viver um momento de democracia plena, de crescimento econômico e de melhor qualidade de vida para a sua população, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Bom, para encerrarmos o nosso bate-papo, acho que seria importante também tratarmos de emendas parlamentares e recursos destinados aqui para nossa região. O senhor chegou a destinar alguns recursos aqui para a região. Conta pra gente quais foram as cidades beneficiadas, que emendas foram essas e quais foram os resultados dessas emendas, deputado. Olha, é verdade, Velho, eu tenho feito um esforço muito grande como deputado federal do Partido dos Trabalhadores, de poder ajudar todos os municípios, independente de quem é o governante. Para mim não interessa se o prefeito é do partido A, B ou C, se é do meu lado, se não é, se apoia, se não apoia. A gente sempre tenta ajudar os municípios. E para isso eu tenho sempre recebido o apoio dos nossos dirigentes, dos nossos militantes do PT em cada cidade. Eles sugerem, eles pesquisam na sociedade, me levam também para visitar, às vezes, algumas ações importantes, e a partir daí eu tento trabalhar na Câmara dos Deputados recursos para atender a essas demandas. Por isso que Lusiânia tem inúmeras emendas que eu já levei, aí quando a Cassiana era vereadora, o Didi como presidente do partido, o Gabriel como na direção e muitas outras pessoas que sempre sugeriram. Eu já tive ações aí na área rural, levando equipamento para as propriedades rurais, já tive ação na área da infraestrutura, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, atendendo aí a guarda municipal, agora também atendendo a nossa juventude com ações culturais e ações na área esportiva. E o que é mais importante, Hélio, e que para mim é o grande orgulho que eu tenho do meu trabalho, não apenas nesta região metropolitana do Distrito Federal, mas em todo o estado. Eu costumo dizer, Hélio, me orgulha muito andar o estado de Goiás e ver o que nós fizemos, mas o que mais me orgulha é ver uma unidade do Instituto Federal de Goiás. O Instituto Federal me emociona porque o Instituto Federal foi uma coisa que nasceu no nosso governo e que eu participei diretamente e que nós temos orgulho de tê-lo aí em Lusiânia, como nós também temos lá em Águas Lindas, como também nós temos em Formosa, cumprindo um papel importantíssimo, como nós temos em Valparaíso, cumprindo um papel importantíssimo de garantia de educação pública, gratuita e de qualidade. Eu me emociono porque eu sei que a maioria daqueles jovens que lá estão não teriam acesso a uma faculdade, a uma graduação, a um curso de mestrado, porque temos mestrado e até doutorado em algumas unidades, já temos, e eles não teriam acesso a isso se não houvesse essa oportunidade. Então tudo isso foi feito com a nossa participação. Isso que eu citei aí de Lusiânia, eu posso citar também em Cristalina, em Cidade Ocidental, em Valparaíso de Goiás, em Novo Gama, em Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas, em várias outras, Planaltina. Todas as cidades têm ação nossa. E aí, Hélio, o mais importante é dizer para você e para seus ouvintes que eu estou mais animado do que nunca para continuar esse trabalho, para receber essas demandas, receber essas sugestões, para que a cada ano continue chegando recursos, investimentos e projetos colocados pelo deputado Rubens Ottoni para ajudar a melhorar a vida, principalmente do povo mais simples, humilde e trabalhador, que é quem mais precisa. Entendi. O senhor tem mensurado a questão dos valores que foram destinados aqui para a região? Eu digo esses 4 municípios, Valparaíso, Lusiânia, Cidade Ocidental e Novo Gama, deputado? São muitos recursos que tem, eu não tenho de cabeça para você, mas em outra oportunidade posso passar sim
até porque, como eu disse a você, eu tenho mais preocupação de poder receber demandas, de poder continuar avançando, trazendo recursos, mas são milhões e milhões de reais que nós conseguimos através de emendas e através de ações nossas diretas aos ministérios ao longo do tempo, né? Ao longo dos nossos mandatos, mas agora de maneira específica, recursos que já estão disponíveis a todos esses municípios. Perfeito. Bom, estamos conversando com o deputado federal Rubens Ottoni, do PT, e é claro, infelizmente nosso tempo já se esgotou, deputado, mas nós gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso programa hoje e colocamos os microfones da 103 à disposição quando houver algo substancial e que seja de interesse comum. Sinta-se à vontade para manter contato conosco, com a produção do nosso programa, para que o senhor possa novamente, numa outra oportunidade, estar aqui conosco falando, né, sobre a política da nossa região, sobre a política nacional e sobre essas demandas que atendem aqui a nossa região. Obrigado, Hélio, parabéns a você pelo grande trabalho de jornalismo que você tem realizado e quero estar sim com vocês. Agora o objetivo do momento é esse, de salvar vidas, focar para poder ter vacina, ter emprego, ter auxílio emergencial, superar essa pandemia, para depois a gente poder conversar com tranquilidade, como você disse, sobre ações para ajudar no desenvolvimento dos municípios e de toda a região. Grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Um abraço a ti também, deputado. Obrigado por sua participação. Tá aí, conversamos com o deputado federal Rubens Ottoni, ele eleito pelo estado de Goiás, nos trazendo aqui a sua avaliação, a sua análise sobre os fatos políticos que envolvam, né, a nossa região e também o nosso país. Temos aqui inúmeros e-mails, é claro que não vai dar tempo de ler todos, mas nós temos aqui alguns especiais que eu gostaria de fazer breves comentários acerca deles. Temos aqui o do Ricardo Souza, que diz, né, que queria uma prestação de contas com tanto dinheiro investido em mentiras, e o lockdown é mais uma forma de dizer que não está sendo feito nada em relação à Covid, que se não prejudicar o nosso tão sofrido e defasado comércio, Lusiânia sofre com tanto descaso e desinformação. Bom, ele chegou a citar aqui, inclusive no WhatsApp, de que o programa, né, tem aí manipulado juntamente com a imprensa de esquerda que afundou o país. Bom, só para fazer um comentário rápido, Ricardo, na sexta-feira da semana passada nós recebemos aqui o deputado federal que foi líder do governo Bolsonaro, o Major Vitor Hugo, e no entanto não tivemos nenhuma manifestação da esquerda desrespeitosa dessa forma como o senhor colocou. O programa Momento do Povo, ele não é tendencioso, ele apresenta os dois lados da moeda, ele escuta a esquerda, a direita, o centro, todos os lados, com respeito à democracia que rege as regras do nosso país, que é ainda, pelo que me consta, democrático. Então somos democráticos, ouvimos todos os lados, ouvimos as autoridades, os deputados, sejam eles de qual partido for. O nosso objetivo aqui é ouvir todos, independentemente de quais partidos façam parte esses deputados. Tivemos aqui a oportunidade de ouvir deputados do grupo do PSL, que é do grupo do Bolsonaro, ouvimos o apontamento desses deputados, também estamos ouvindo os deputados do Partido dos Trabalhadores, como, né, outras frentes também que estão aí, de uma certa forma, trabalhando pelo crescimento do nosso país. Então, o nosso objetivo aqui é trazer as informações dos dois lados da moeda, porque, afinal de contas, só é democrático, só existe a democracia se eu escutar os dois lados. Se eu escutar apenas um dos lados, eu não estarei sendo democrático. Aí sim, talvez eu esteja direcionando, como foi colocado por Vossa Senhoria. Agora são 7h05.